Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 6, o nosso tema é o terceiro sinal, o paralítico de Betesda. Nós vamos ver nessa lição que Jesus, meus irmãos, foi até lá conhecendo aquele homem, né? Jesus, Deus Todo-Poderoso, conhecendo aquele homem, ele viu que ninguém poderia lançar aquele homem e Jesus foi lá, o Deus Todo-Poderoso foi lá e curou aquele homem. Uma coisa que nós temos que ver, que guardar o tanque de Betesda realmente existiu. Muitos diferem, será que existiu, será que não? Mas o tanque de Betesda existiu. E isso, da questão do anjo descer e mover as águas, era uma prática que existia realmente. Porque se está registrado, é porque existia. E se as pessoas estavam lá esperando para que pudesse, quando o anjo agitar as águas, pudessem ir lá, é porque existia. Então veja que Jesus foi até lá, aquele homem, e curou aquele homem. E aqui no nosso texto principal, Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Duas situações ali Jesus faz na vida daquele homem. Uma, leve a sua cama. Para saber o quê? Você tem que guardar e perceber e entender da onde Deus te tirou. Nós temos que entender, meus irmãos, da onde Deus nos tirou. E aqui menciona que foi um dia de sábado. Sábado para os judeus era um dia que eles não precisavam fazer nada. Não era para fazer nada. Então Jesus foi muito criticado por fazer milagres no sábado. No nosso resumo da lição, a cura do paralítico de Betesda nos mostra que o Filho de Deus não tinha e não tem limitação de qualquer natureza para realizar milagres. Jesus, ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele realiza milagres. Ele tem poder para fazer aquilo que ele quer fazer. Jesus não tem limite para realizar os milagres. Mas nós não temos que crer apenas no Deus de milagres, mas no Deus que nos liberta e salva a nossa alma. Amém? E aqui no nosso texto bíblico que está em João capítulo 5, do versículo 1 ao 9, diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Ou seja, Jesus fez isso numa festa. E foi a porta das ovelhas, né? A cidade de Jerusalém existia várias portas, como nós vemos no livro de Neemias, que Neemias foi lá e reformou, reconstruiu as portas. Então havia muitas portas. Então ali eram as portas das ovelhas, por onde entrava o rebanho, né? Alguns defendem que entrava o rebanho por ali. E só que ali existia um tanque, e aquele tanque, ao qual chamada de Betesda, tinha aquele homem. E Jesus, meus irmãos, o qual tinha 5 alpendres. Então aqui fala realmente dos 5 alpendres, ou seja, aquele tanque existiu. Mas uma coisa interessante, enquanto um anjo descia em certo tempo, ou seja, ninguém sabia o tempo que o anjo poderia descer, em certo tempo, poderia descer a qualquer momento, mover as águas e as pessoas serem curadas. Alguém defende algumas situações acerca de como esse anjo fazia. Mas o que nós temos que entender é que acontecia um milagre naquele momento, naquela ocasião, quando eles entendiam que era um anjo que descia e fazia aquele movimento das águas. Então, acontecia um milagre ali, um milagre divino. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? Jesus faz uma pergunta para este homem, né? Jesus faz uma pergunta para este homem, e este homem, ele responde com uma indagação, né? Olha a resposta dele. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E aí, Jesus, acho que deve ter, poxa, se eu começar a continuar falando com esse homem, ele vai continuar indagando. Jesus fala: toma a sua cama e anda. O homem, com certeza, não sabia quem era que estava falando com ele, mas Jesus, o Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, até entende quando nós fazemos as nossas indagações. Jesus pergunta uma coisa para nós e nós vemos com uma reclamação: olha, não tem ninguém que me jogue lá. Jesus só está fazendo uma pergunta para ele: quer ficar são? Ele podia dizer sim ou não, mas ele fez uma indagação. E muitas vezes a gente faz essa mesma coisa, a gente fica indagando a Deus, questionando a Deus. Deus, a gente pode sentir uma pergunta dentro da nossa alma, e aí, ao invés de nós respondermos,
nós fazemos uma reclamação, fez que praticamente isso que esse homem fez. Porém, Jesus disse, levanta tua cama e anda, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Aqui vai dizer também nos evangelhos sinóticos, né, que são os 3 primeiros evangelhos, que praticamente falam a mesma coisa, não está descrito este milagre, só no evangelho de João. Mas é interessante que este homem, ele pegou a sua cama e partiu. Aí ele obedeceu a Cristo e falou, não é pra você deixar a sua cama aqui não, tá? Você vai pegar ela e vai embora. E é muito interessante isso, porque, como eu já mencionei, nós precisamos muitas das vezes saber e guardar de onde Deus nos tirou. Aqui na nossa introdução, já estamos na 6ª lição. Esperamos que você esteja sendo edificado e crescendo ainda mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da comunhão com Ele e do estudo de Sua palavra. Irmãos, não é somente, meus irmãos, ouvir as histórias, ouvir os comentários bíblicos, não somente eu que faço, mas muitos outros irmãos também fazem, mas é praticar esta palavra, é colocar esta palavra em prática como regra de fé e todos os dias estar praticando e agradando a Deus. Aqui no tópico 1, de volta a Jerusalém, no centro do judaísmo. É claro, meus irmãos, Jerusalém era o lugar onde era o centro da religião, né? Que existia, eles ficavam debatendo religião nas praças, debatendo religião no sentido de debater a lei em vários lugares. Então tinha essa questão, essa questão de religiosidade muito forte também, o templo. Então Jesus ele volta para Jerusalém. E quando ele volta para Jerusalém, ele vai até o tanque, né? Chamado de Betesda, localizado próximo da Porta das Ovelhas. Ali se concentrava uma grande multidão, o qual esperava pela descida de um anjo. Então Jesus vai até ali. Mas Jesus, claro, sendo Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, ele sabia qual era a necessidade daquele homem. Jesus foi ali para curar aquele homem. Mas Jesus ele faz uma pergunta para aquele homem. Então nós vemos aqui que esse tanque, meus irmãos, de Betesda, que ficava localizado na Porta das Ovelhas, eu já mencionei, esse tanque existiu. Esse tanque existiu. Fizeram descobertas arqueológicas há uns tempos atrás aí, e até alguns tem em Jerusalém, eu já vi reportagem que tem uma maquete de Jerusalém, e qual esse tanque de Betesda está lá nessa maquete, e eles, antes de achar o tanque de Betesda, já existia a maquete, e quando acharam o tanque, vieram exatamente daquilo que o tanque que está na maquete é o tanque de Betesda. Alguns defendem que essa Jerusalém antiga, né, que foi descrita até por Flávio Josefo. Aqui na parte 3, a crença no milagre. Os milagres realizados no tanque de Betesda podem ser perfeitamente compreendidos como manifestação da misericórdia de Deus com a multidão de enfermos daquele tempo. É como eu mencionei, meus irmãos, alguns defendem, será que era mesmo? Será que não era? Eu creio que sim, porque era uma manifestação da misericórdia de Deus com aquelas pessoas, porque era de Deus aquilo. O anjo descia e movia as águas. Então veja que Jesus estava ali e curou aquele homem. Poderia ter feito muitas curas, mas Jesus curou apenas aquele homem que estava ali, porque o homem não tinha como ser ajudado. E veja aqui que a crença nessa questão de um anjo descer e curar aquelas pessoas era muito forte. Então por isso que se aquele homem estava ali, já tinha 38 anos que ele estava paralítico, ele estava ali esperando para ser curado, então com certeza havia milhares de testemunhos das pessoas que tinham sido curadas ali naquele tanque. E aquele homem esperava que alguém pudesse jogá-lo naquele tanque, né? Ser o primeiro a ser jogado naquele tanque quando as águas fossem agitadas pelo anjo. No tópico 2, uma longa espera. Um conhecido de Jesus. Junto ao tanque, Jesus encontrou esse homem anônimo que estava enfermo havia 38 anos. Jesus conhecia aquele homem porque Jesus é Deus, Jesus conhece todos nós. E Jesus viu o desejo daquele homem ser curado, a fé que aquele homem tinha, que se ele fosse lançado ali, ele poderia ser curado. E Jesus, claro, meus irmãos, responde. No caso, essa é a oração deste homem, né? Às vezes o homem está pedindo uma coisa para Jesus, e Jesus para Deus, e Jesus apareceu ali e curou ele instantaneamente. Às vezes pediu, Deus, me coloca alguém aqui para me jogar no tanque, ninguém me ajuda, ó céus, ó vida, ó lugar.
E Jesus, vendo o desejo daquele homem e a sinceridade daquele homem na sua oração, porque provavelmente aquele homem estava ali e devia estar orando muito, pedindo para Deus para mandar alguém para jogar ele. O próprio Deus foi até ele e fez um milagre. Às vezes acontece na nossa vida também, nós esperamos muito para receber um milagre, e às vezes o milagre vem, ou a resposta vem, e resolve todos os nossos problemas. Porque aquele homem, que eu quero o problema daquele homem? Claro, ele era paralítico, e queria que alguém, ele nem precisou ser jogado num tanque para ser curado. Ele ali mesmo foi curado, porque Deus faz assim. Deus tem o poder de fazer assim. Ele curou aquele homem, Jesus curou aquele homem sem precisar jogá-lo no tanque. Por quê? Porque Jesus é o Todo-Poderoso. Aqui na parte 2, no dia de sábado, embora aquele homem estivesse enfermo há 38 anos, para os líderes judeus ele teria que permanecer nesse estado, porque naquele dia era um sábado, não poderia ter sido curado. Irmãos, às vezes a gente recebe a nossa bênção e às vezes as pessoas questionam a nossa bênção. Por que Deus deu a bênção para ele? Não era para dar a bênção para ele. Não é dia de dar a bênção, não é isso, não é aquilo. Então as pessoas, meus irmãos, colocam milhares e milhares e milhares de impedimentos para nós recebermos a nossa bênção. Ninguém estava preocupado com este homem que estava há 38 anos, que estava paralítico, mas começaram a se preocupar porque ele foi curado no dia de sábado. Ninguém se preocupa conosco, às vezes, com nada. Mas quando a gente recebe a bênção, por que Deus abençoou ele? Aí que começam os questionamentos sobre a nossa bênção sobre a bênção que nós recebemos de Deus, sobre o milagre. Ninguém nos ajuda a fazer nada, ninguém fala nada, ninguém ajuda em oração, as pessoas muitas das vezes não intercedem por nós, muitas das vezes não estão sentindo a nossa dor, não se sensibilizam com a nossa luta, mas quando nós recebemos a bênção, aí questiona por que isso, por que aquilo outro, por que aquilo, por que... E só sabe quem da espera, quem espera. Só sabe do sofrimento da espera quem está esperando. Aquele que não espera, está normal. Então Jesus, Deus Todo-Poderoso, há um momento de espera, mas quando Jesus vem, ele resolve os nossos problemas. E tudo aquilo que a gente precisa. Vivendo a graça de Deus. Depois há tanto tempo esperando por um milagre, o ex-paralítico recebe a censura dos judeus e simplesmente responde: aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Eles questionaram até que o homem estava levando a cama, falando, você não é lícito levar a cama no sábado. Mas ele ia deixar a cama lá, ele foi curado, o paralítico foi curado, o que ele queria fazer? Ele queria agora era desfrutar do seu milagre. E quem mandou ele levar a cama foi Jesus. Jesus é maior do que a lei. Jesus é o amor. A lei o amor é maior do que a lei. Jesus é maior do que a lei porque Jesus é amor. E nós vemos aqui que este homem foi censurado. Eu mencionei na parte anterior acerca que as pessoas questionam, né? Este homem foi censurado. Você não pode. E muitas vezes as pessoas censuram a nossa vida dizendo que a gente não pode receber a bênção. Nós não podemos receber o milagre, nós não podemos receber a intervenção divina da parte de Deus. E coloca vários porquês e várias situações por que a gente não pode receber isso. Mas aí ele fala, olha, aquele que me curou foi aquele que mandou a cama, eu vou fazer aquilo que ele mandou eu fazer. Vou desfrutar do meu milagre. Porque Deus manda nós desfrutarmos do nosso milagre. E muitas das vezes isso acontece conosco. Nós somos censurados. E o que Jesus manda? Não fique com raiva dessas pessoas. Jesus aquele homem não ficou com raiva dos fariseus. E também não ficou com muita conversa também e se explicando. Falaram, vocês me viram lá 38 anos, não me ajudaram por quê? Agora não, ele apenas disse, olha, aquele que me mandou, aquele que me curou me mandou levar a cama. Pronto, é assim que nós tem que ser a nossa resposta para muitas pessoas. Às vezes a gente quer ficar explicando por que isso ou aquilo. A melhor resposta, meus irmãos, é uma resposta definitiva. Amém, muito obrigado. Ou ter um jargão para usar como resposta, para poder, acabou, pronto, e vamos embora e continua. Porque as pessoas querem ficar nos questionando. E quanto mais a gente dá ouvido, meus irmãos, e dá língua para isso, língua no sentido de ficar falando, é pior.
Aqui no tópico 3, revelando-se a uma geração iníqua, o quadro espiritual dos judeus, né? É claro que a cegueira espiritual dos judeus, eles esperavam um Cristo que resolveria o problema político deles. Jesus veio para resolver o problema espiritual. Então veja aqui que os judeus eram pessoas que estavam extremamente cegas relacionado ao que era a profecia de Deus. E nós vemos aqui o autor, aqui, o comentarista da revista, ele até falou: os sinais realizados por Jesus contribuíram para a salvação de muitos. Mas o que é salvação? Segundo a nossa declaração de fé, cremos que a salvação é o livramento do poder de a maldição do pecado e a restituição do homem na plena comunhão com Deus. Então, Jesus veio para trazer salvação para estes homens. Mas eles não quiseram, porque eles queriam resolver um problema político. Jesus veio para resolver um problema da nossa vida, que é a nossa eternidade, e nós queremos que Jesus resolva tudo, principalmente nosso problema financeiro, menos a nossa eternidade. Jesus primeiro quer cuidar da nossa eternidade. Jesus fez os milagres, realizou os milagres perante os judeus, para que eles pudessem ver e atestar que aquele era o Filho de Deus. Não era o filho de Maria, aquele era o Filho de Deus. Ele veio exatamente como estava descrito nos profetas. Ele realizou exatamente como os profetas descreveram que seria realizado. Então por que eles não creram? Porque a cegueira espiritual tira, né, toda essa possibilidade de nós vermos aquilo que realmente é Cristo, que realmente é Jesus. Por quê? Porque quando a gente não sabe quem é Jesus, nós criticamos todo mundo, falamos mal das pessoas, nós somos melhores. Mas quando nós vemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos uma mentalidade diferenciada. Nós conseguimos entender melhor as coisas da nossa vida. E aqui, esses judeus aqui, eles estavam num quadro espiritual muito terrível. E Jesus veio para trazer luz, para trazer vida aos cegos, principalmente aqueles cegos que já enxergam. Amém? Parte 2. Desencadear das perseguições. O sinal miraculoso realizado por Jesus no dia de sábado despertou a ira dos judeus e levou ao desencadeamento de uma forte e implacável perseguição. É interessante, meus irmãos. Ninguém persegue ninguém quando a pessoa está ali sofrendo, mas quando a pessoa recebe o milagre, ele começa a perseguir. Ninguém persegue quando a pessoa não faz o bem, mas quando a pessoa faz o bem, ela começa a ser perseguida. Não tem jeito, meus irmãos. Nós vamos ser perseguidos sempre. O jovem vai ser perseguido sempre, principalmente quando você buscar a Deus com sinceridade de coração e com inteireza de alma para ser pessoa melhor, para ser uma pessoa melhor e buscar mais a Deus de uma forma melhor. Sempre vai ser assim. Ninguém nunca vai estar contente com você quando nós começarmos a buscar a Deus e sermos mais espirituais, principalmente os domésticos da fé, principalmente. E aqui na parte 3, igual ao Pai. Apesar da fúria dos judeus em relação a Jesus e do desejo de matá-lo, a hora de sua morte ainda não havia chegado. Jesus, ele é igual ao Pai. E muitos, claro, ficaram muito nervosos quando Jesus se declarava igual ao Pai. Jesus, quando se colocava na mesma condição do Pai, eles ficavam possessos, meus irmãos, de ódio, possessos de raiva. E isso trazia muito problema. Jesus sabia lidar com todas as situações, para Jesus era tudo tranquilo. Mas isso, se a gente for se refletir na nossa vida, é assim mesmo. Quando a gente se coloca numa posição de sermos crentes fiéis, haverá muito a se questionar e haverá muita perseguição e as pessoas não estarão contentes com a nossa vida. É assim sempre. Quando a gente pensa que pelo fato de nós sermos espirituais, buscarmos a Deus, estivermos orando mais, seremos melhores aceitos na sociedade, até mesmo na igreja, engana-se. Quanto mais a gente busca a Deus e faz a vontade de Deus, mais nós vamos ser perseguidos. Amém? E a nossa conclusão. A cura do paralítico de Betesda foi um sinal de grande impacto para o judaísmo. Serviu não somente para apresentar a divindade do Messias, mas também para mostrar a superioridade de sua obra frente às tradições judaicas. O registro serve ainda para transmitir a todas as gerações uma profunda mensagem da deidade de Cristo como Filho de Deus. Incriado da mesma espécie em plena igualdade com o Pai. Jesus é Deus, Jesus é igual ao Pai,
Jesus é todo poderoso, ele faz aquilo que ele quer fazer. Jesus se colocou igual ao Pai, porque Jesus é igual ao Pai. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.